Povos do mundo, amantes da democracia, caros jornalistas. Angola prepara-se para realizar, a 4 de agosto de 2022, as 5ª eleições gerais da sua história, depois da instauração do regime democrático e multipartidário em 1991. Nos últimos tempos, são evidentes os perturbadores os factos de regressão do Estado de Direito democrático. Os pressupostos constitucionais e os principais referentes de uma república democrática não têm sido observados, tampouco salvaguardados pelos poderes públicos constituídos, particularmente pelo Sr. Presidente da República, pelo Tribunal Constitucional, pelo Tribunal Supremo, Procuradoria-Geral da República e Comissão Nacional Eleitoral. Angola vive uma grave crise de legitimidade, credibilidade e confiança social, caracterizada pela descrença dos cidadãos nas instituições, pela prática de exclusão, pela incapacidade do governo, em fim de mandato, de prover com eficiência e eficácia os serviços públicos e a satisfação das necessidades básicas dos cidadãos. O uso abusivo dos recursos e funcionários públicos pelo Presidente da República nas vestes de presidente do partido do regime. O tratamento desigual dos partidos políticos e coligação de partidos políticos pela imprensa pública e a transformação dos órgãos de comunicação social em instrumentos de propaganda partidária e hostilização dos adversários políticos do partido no poder. A transmissão em direito de todos os comícios do presidente do partido no poder e a negação dos mesmos direitos aos demais concorrentes, a inação da parte da PGR, ERCA e da CNE ante os evidentes atos de violação da Constituição da República de Angola e da lei nesta fase de pré-campanha eleitoral. Tem sido recorrente, em fase de preparação das eleições, a violação do número 4º do artigo 17 da Constituição da República de Angola por parte dos órgãos de comunicação social do Estado, com destaque para a TPA, que manipula imagens e sonega o direito de informar, de se informar e de ser informado, condicionando a consciência dos cidadãos eleitores. A postura vergonhosa da TPA prova bem a existência de uma competição desigual, desleal e sem verdade, com o propósito de salvar o regime. Desafiamos o partido no poder, cujo executivo ainda, em funções, é árbitro, jogador, dono do campo e da bola, a deixar de censurar e orientar a TPA para que este órgão, que vive da contribuição de todos os cidadãos, dê tratamento igual aos partidos políticos e coligação de partidos políticos. O regime, em desespero de causa, prepara-se para defraudar a vontade soberana do povo da seguinte forma: manipulação dos dados do registro eleitoral, limitação da observação eleitoral a 2.000 observadores eleitorais para um universo de mais de 16 mil assembleias de voto e mais de 30.000 mesas de voto. A votação antecipada institucional sem garantia de baixa em tempo real nos cadernos eleitorais, podendo permitir a duplicidade da votação. A desconstrução pela imprensa de atos políticos da oposição massivamente concorridos. A postura partidária do Presidente da República. Ao Presidente da República incumbe promover e assegurar a unidade nacional, representar todos os angolanos, assegurar o cumprimento da Constituição e da lei, assim como promover e garantir o regular funcionamento dos órgãos do Estado. Acontece, porém, que os órgãos do Estado estão condicionados pelo presidente do MPLA. A administração pública serve ao presidente do partido no poder. O presidente da República demitiu-se da obrigação de representar e servir a todos e assume-se exclusivamente como presidente do seu partido. Angolanas e angolanos. Angola não pode ter eleições quaisquer. As próximas eleições têm de ser livres, justas, transparentes, democráticas, competitivas
verdadeiramente credíveis. Em nome da transparência e da verdade eleitoral, se o Executivo e o partido que o sustenta estão interessados na realização de eleições transparentes, devem prová-lo com atos e não apenas com os discursos. Urge mudar a postura das instituições. Estamos a exigir simplesmente o cumprimento da Constituição e da lei. O ministro da Justiça, em entrevista à TPA, informou que não conseguiram retirar todos os falecidos da base de dados de identificação civil entregue ao MAT, em virtude de vários cidadãos terem sido enterrados em cemitérios clandestinos. Os dados do senhor ministro apontam para cerca de 400 condições. Então, o país 300, 109, 2002 esteve 9.057.600 e da lei. O ministro da Justiça, em entrevista à TPA, informou que não conseguiram retirar todos os falecidos da base de dados de identificação civil entregue ao MAT, em virtude de vários cidadãos terem sido enterrados em cemitérios clandestinos. Os dados do senhor ministro apontam para cerca de 400 mil cidadãos enterrados naquelas condições. Em 2008, o país teve 8.307.109 eleitores. Em 2002, o país teve 9.757.671 eleitores, tendo havido um crescimento absoluto de 1.450.562 eleitores, com uma taxa de crescimento de 17%. Em 2017, o país registrou 9.317.294 eleitores, tendo havido um decréscimo de 450.377 eleitores. Em setembro de 2021, o MAT previa cerca de 12 milhões de eleitores. Aos 31 de março de 2022, o MAT declarou 12.997.000 eleitores. Uma semana depois, a 7 de abril, o MAT informou que o país tinha registrado 14 milhões de eleitores. Em 28 de abril de 2022, o ministro da Administração do Território avança com um número de cerca de 14 milhões de eleitores, mas admitia que este número ainda vai sofrer uma redução significativa, dada a depuração que se vai fazer no ficheiro informático para a retirada de cidadãos falecidos, número que estimou elevado, e daqueles que viram os direitos políticos e civis suspensos por terem sido condenados em pena de prisão com decisão transitada em julgado. Ora, o número definido de eleitores constante do ficheiro informático de cidadãos maiores, entregue pelo Ministério da Administração do Território à Comissão Nacional Eleitoral, de 14.391.000 eleitores, vem demonstrar surpreendentemente que o número, ao invés de reduzir, aumentou. Esta situação pode levar-nos a duas leituras. Ou não fizeram a depuração e permitir que os cidadãos falecidos durante os últimos 5 anos estejam na base de dados de cidadãos maiores e, em consequência, no ficheiro informático de cidadãos maiores, ou há uma manipulação tendenciosa para fins fraudulentos. Temos conhecimentos que desde 1996 não se tem dado baixa dos mortos no registro civil e igualmente no registro eleitoral. Assim, por cada ano estima-se em média 100.000 mortos, o que perfaz 2.600.000 de cidadãos falecidos durante o período de 1996 a 2022, que deveriam ser expurgados das bases de dados do registro civil e do registro eleitoral. O governo tem de explicar como foi possível o número de eleitores de 2017 ter sido inferior ao dos eleitores de 2012,
E como agora, em 2022, o número de eleitores sobe para mais de 50%, observação eleitoral. O país prevê ter mais 16 mil assembleias de voto e mais de 30 mil mesas de voto, de acordo com a CNE. A decisão da CNE de ter apenas 2 mil observadores eleitorais nacionais e internacionais, primeiro, não foi objeto de deliberação do seu plenário, tendo sido uma decisão unilateral do seu presidente. Em segundo lugar, foram cortados os direitos dos observadores, nomeadamente o de ter acesso à sala de escrutínio, o de não poder indicar a área a observar, mesmo estando estabelecido na lei a possibilidade de os observadores indicarem as áreas de observação. Votação antecipada. A solução tecnológica aprovada pela CNE para controlar a unicidade do voto antecipado fora do local previsto nos cadernos eleitorais está ferido de ilegalidade por omissão de garantias operacionais, seguras e transparentes da unidade do voto dos eleitores que forem autorizados a exercer o direito de voto antecipado. De facto, a votação antecipada constitui tão só uma modalidade do exercício do direito do voto fora do local designado, devendo o controle da sua legalidade ser feito nos termos descritos pela lei para a votação normal. Qualquer votação feita no dia da eleição ou antes, no país ou no estrangeiro, só pode realizar-se na presença de cadernos eleitorais. A votação não pode realizar-se sempre que não existam cadernos eleitorais no local, conforme o artigo 106, número 1, a linha A da Lei sobre as Eleições Gerais. O objetivo desta norma é assegurar a legalidade da votação por 3 mecanismos. Primeiro, verificação prévia da devida inscrição do eleitor num caderno eleitoral. Como estabelece o artigo número 100, a linha A, para que o eleitor seja admitido a votar, é necessário que esteja regularmente inscrito como eleitor no caderno eleitoral da respectiva mesa de voto. Número 2, confirmação da identidade do eleitor em conformidade com o caderno eleitoral onde está inscrito, como estabelece o artigo 111. Verificada a identidade do eleitor em conformidade com o caderno eleitoral, a mesa registra a sua presença, riscando o seu nome. Número 3, confirmação através dos cadernos eleitorais de que o eleitor ainda não votou e que ninguém votou ou vai votar no seu lugar, pois cada eleitor só pode votar uma vez. Para efeito das eleições gerais, cada eleitor dispõe de um único voto. Artigo 96, número 2 e artigo 16. Há no mercado meios tecnológicos adequados para se garantir o alcance desses objetivos legais de controle da pessoalidade, inalienabilidade, segurança e unidade do voto. É responsabilidade da Comissão Nacional Eleitoral e só dela assegurar em tempo útil o fornecimento de todo o material necessário ao funcionamento de cada mesa de voto, incluindo cópia dos cadernos eleitorais referentes aos eleitores que forem autorizados a exercer o direito de voto antecipado. O facto de o eleitor poder exercer o direito do voto antecipado numa mesa de voto colocada nas instalações da Comissão Municipal Eleitoral ou noutro local qualquer é uma questão instrumental que não altera em nada a necessidade imperativa e condicionante da utilização de cadernos eleitorais no momento da votação. Artigo 92, número 1, a linha A. Artigo 106, número 1, a linha A. É preciso garantir antecipadamente que a CNE credencie os delegados de listas para fiscalizar a votação antecipada, conforme o artigo 93, número 1. Os objetivos da supremacia da Constituição e legalidade não permitem que a baixa dos cadernos eleitorais dos que votaram antecipadamente
seja feita dias depois do exercício do direito do voto. A tecnologia oferece-nos diversas opções para se assegurar em tempo real, por via dos cadernos eleitorais, a observância estrita da legalidade da votação dos eleitores que forem autorizados a votar antes do dia da eleição. Por não assegurar que os cadernos eleitorais reflitam, antes do início do apuramento, que os que votam antecipadamente exercem de facto o seu direito do voto uma única vez e que ninguém tenha votado em seu lugar, lá onde estavam inscritos para votar, a solução tecnológica concebida para garantir a unicidade do voto antecipado é inválida por violação dos princípios da supremacia da Constituição e da legalidade. Precisa de ser conformada à lei. Angolanas e angolanos, face ao atual ambiente político caracterizado por inúmeras irregularidades, algumas das quais atrás elencadas, estimuladas por um governo que tem a obrigação de criar e garantir condições para a promoção do espírito de união, de concórdia, consciência social, cívica e democrática e, acima de tudo, a promoção de uma discussão pacífica sobre a construção de bases sólidas para se pensar o país e o seu desenvolvimento global sustentável, os líderes de partidos políticos e coligação de partidos políticos na oposição, subscritores da presente, exortam as cidadãos e os cidadãos a pautar por uma postura patriótica de ativismo cívico e social, exigir do governo criar e garantir condições para que o processo eleitoral seja realizado dentro dos marcos da Constituição e da lei, envolver-se na fiscalização do processo eleitoral para garantir a transparência, lisura e verdade eleitoral. Hoje, apesar de toda a manipulação, a alternância é possível. Daí que apelamos à participação de todos, por ser um problema não apenas dos partidos políticos e coligação de partidos políticos, mas de todos os cidadãos. Viva Angola, os subscritores, UNITA, Casa CE, PRS, FNLA e Bloco Democrático. Muito obrigado. Está aberto o momento de perguntas e respostas. Dizer o órgão, o nome e o órgão. Adriano Tanganho da CUP. Gostava de saber de todos os líderes quais são os elementos, os trunfos ou os elementos de vantagem que a oposição tem para fazer chegar a sua mensagem a todo o povo e ultrapassar o ente lá que, nos seus atos de massas, utiliza a imprensa, músicos, a distribuição de bens materiais, dinheiro e até bebidas alcoólicas. Então, quais são os trunfos, os elementos que a oposição tem? Tem que subir. Cada um dos nossos partidos tem o seu programa de ação, tem o seu manifesto. Estamos em crer que os nossos programas de ação, os nossos programas de governação, os nossos manifestos podem ultrapassar em larga medida aquelas ofertas que o partido no poder pode oferecer aos eleitores. E porque esses eleitores agora não são os mesmos que limitam-se apenas na recepção das ofertas que lhes são dadas. Essas ofertas podem ser dadas, mas pelo menos existe uma consciência, aquela consciência da alternância, a consciência que pensa que não devem limitar-se apenas em receberem ofertas para as coisas continuarem como são. Então, é necessário que haja alternativa, mesmo recebendo ofertas. Enfim, as ofertas são um produto daquilo que é a riqueza de todos os angolanos. Devem usufruir, sim, mas não devem vender as suas consciências.
Oscar Tibango, vou reforçar sobre esta questão. É preciso ter em conta que trata-se da questão da probidade moral. Quem o faz é criminoso, porque oferecer bens materiais durante o período eleitoral, a lei condena. E se condena porque é uma infração. E por ser infração, todo infrator é automaticamente considerado criminoso. Quem o faz não tem outro nome, é criminoso. Conforme disse o presidente Benedito, quem recebe, faça uso, mas a sua consciência deve falar alto. O que deve falar alto é a nação, é a pátria, é o usufruto, o bem-estar de todos os angolanos. Não é um bem material que você vai usufruir, que amanhã deixará de existir, que conta. O que conta é o futuro harmonioso de todo o povo angolano. Porque os nossos partidos, como movimento de libertação, quando assumiram o papel de libertar Angola do jugo colonial português, não é para criar criminosos, não é para criar corruptos, não é para mergulhar o país num sofrimento desenfreado, não é para colocar o povo na miséria. A missão era levar o país a bom porto. O que faz o MPLA é crime. Se as pessoas não têm consciência disso, em termos éticos e de probidade moral, um partido com noção de responsabilidade, com sentido de Estado, como a FENELA, não faz e nunca o fará. Oscar Tibango, quais são as ações concretas que a oposição irá levar a cabo para que as eleições sejam justas, livres e transparentes? Muito obrigado. Senhores jornalistas, nós estamos a realizar uma dessas ações concretas que está agora a colocar. Nós poderíamos antes fazer avaliações que resultariam de uma análise não fundamentada. Hoje nós estamos aqui a trazer factos e é exatamente este elemento que eu gostaria de chamar a atenção aos senhores jornalistas. O que nós trouxemos hoje aqui são factos, são ocorrências. Neste momento, nós podemos elencar, num resumo muito rápido, os factos que determinam violação das leis e incumprimento de transparência eleitoral. Tratamento desigual. Isto confere uma violação à Constituição da República, confere uma violação à lei eleitoral, à lei dos partidos políticos, à lei de imprensa, entre outras. Hoje, objetivamente, perante o escândalo de todo o país, há um tratamento de busca de vantagens ao partido que sustenta o governo, que de forma, diria mesmo, criminosa, faz transmissões e exige transmissões em direto dos seus comícios negados aos outros partidos. Isto é uma busca de vantagens completamente ilegais e que contrariam a lei. Facto gravíssimo perante o silêncio dos órgãos reguladores. E os órgãos reguladores são aqueles que, mesmo fora das campanhas, deveriam impedir este tratamento desigual. Mas agora, em período de praticamente pré-campanha eleitoral, há dois órgãos que não deveriam estar em silêncio perante este facto. Um é a própria CNE, que tem a responsabilidade de acompanhar e regular todo o processo de realização de eleições, que está a constatar esta ilegalidade e está no mutismo completo. O outro é o Tribunal Constitucional, que tem responsabilidades enquanto Tribunal Eleitoral de poder trazer aqui uma moralização do processo. Mas eu traria um outro órgão, que é a Procuradoria-Geral da República. Nós estamos perante repetidas violações das leis. Falei do tratamento desigual que ocorre na comunicação social. Agora vamos a outros fatos que foram trazidos aqui. A violação da lei do registro oficioso. O Governo continua a recusar a publicação das listas dos registros. E hoje foi partilhado a Vossas Excelências, de forma muito concreta, os números. Indicados cerca de 11 a 12 milhões de cidadãos registados
Dia 31 de março, o número foi de 12 milhões. Feito o período de acréscimo curtíssimo, passou a 14 milhões. Não publicadas as listas, o governo veio a público assumir que estes 14 milhões ainda estavam afetados pelos mortos. E a nós foi-nos informado que desde 1996 que não se faz a depuração dos mortos das listas. E que a média é de 100 mil por ano. De 96 a 2022 são 26 anos. Se fizermos as contas, são cerca de 2 milhões e 600 mil mortos que não saíram das listas. Meus senhores, nós estamos aqui a partilhar factos. Como é que o governo entrega à CNE um ficheiro que está acrescido ao número dos eleitores em vez de diminuído deste número? O governo está-se a mostrar incompetente para realizar eleições transparentes no nosso país. Nós estamos a realizar uma conferência de partilha de factos. Factos outros. Comissão Nacional Eleitoral. Como os senhores acompanharam, receberam a indicação da aprovação de 2.000 observadores eleitorais nacionais e internacionais. A CNE diz-nos nada disto foi tratado em plenário. E só o plenário vincula. Portanto, não há nenhuma deliberação na CNE que traga este número. Estamos a partilhar factos, sob o risco de estarmos a assumir ilegalidades de decisões unilaterais, unipessoais. É mais um facto. Os comissários dizem nada disto foi tratado, nada disto foi abordado em plenário. É muito grave. Acrescemos. A previsão é que existam cerca de 14 a 16 mil assembleias de voto. Como é que 2.000 observadores garantem transparência de observação em tão elevado número de assembleias de voto e mesas? Então, os nossos órgãos estão a demonstrar incompetência, incapacidade e deliberações que recusam atos de transparência eleitoral. Vamos à questão do voto antecipado. Também nos dizem nada foi deliberado em plenário sobre esta matéria. Então, nós estamos a partilhar com Vossas Excelências. Os senhores são nossos porta-vozes perante o país e perante o mundo. E, através desta partilha, nós estamos a fazer um ato positivo. O ato de correção, de trazer aos carris a democratização e a transparência de um processo que todos têm expectativas que seja democrático. Muito obrigado. Naturalmente que não ficamos por aqui. Nós vamos recorrer aos órgãos judiciais, vamos recorrer aos órgãos nacionais e internacionais e vamos esperar que haja bom senso para dizer que muitos destes atos já estão a decorrer. Por exemplo, o Tribunal Supremo tem nas gavetas do Tribunal uma ação sustentada por 61 disquetes de provas do tratamento desigual. O processo está parado, em presença do decurso da pré-campanha. Estão à espera que as eleições se façam sem o mínimo de respeito à lei para se pronunciarem mais tarde? Ou estão com a intenção de arquivar liminarmente processos com as provas? Muito obrigado. Vou reforçar, presidente. Há um aspecto a ter em conta em termos da orgânica da CNE. O organigrama está claro, define, a lei 12/12 diz, o órgão superior, que é sublime da CNE, é o plenário, não é o presidente da CNE. O presidente não pode tomar decisões unilaterais. As decisões da CNE são tomadas em plenário. E o presidente executa. É um órgão colegial. Ele não pode tomar decisões de alta responsabilidade para o país sozinho. Isto aqui não é propriedade deles. Eles têm que ter isso em conta. Esse Estado soberano de Angola custou vidas a milhões e milhões de angolanos, sacrifícios incomensuráveis, não pode continuar a ser lavra de mãe Joana. E diante deste quadro, digamos assim, sombrio, que é a discussão faz referência, ainda se acredita-se na alternância em agosto. A outra questão é em relação à intervenção do Presidente da UNITA, quando diz que ela manda aos órgãos públicos para a transmissão dos seus comícios. Mas o porta-voz do MPLA ontem, a Voz da América, negou que em nenhum momento o MPLA dá orientações e redações para alegado tratamento desigual que a oposição reclama.
Eu acho que a pergunta foi dirigida ao Presidente Onica. Depois posso tomar Bom, primeiro é uma questão que tem que ficar clara e as lideranças dos partidos na oposição têm estado a ressaltar sobre a importância dessas eleições. Elas são importantes e devem ser importantes porque percebe-se que já há uma maturação cívica da parte dos cidadãos e tem que abraçar a agenda da alternância como uma questão que tem a ver com as suas lutas. Aqui não tem nada a ver simplesmente com a questão dos partidos. A agenda da alternância é uma agenda cívica. Portanto, os partidos exercem apenas um papel de instrumento para tornar possível este movimento pela alternância. Agora, quanto ao desmentido do secretário do MPLA sobre o não de tratamento desigual, eu acho que é próprio dos membros do MPLA tentar defender a ilegalidade. Portanto, e nós vemos que tudo que nós aqui acabamos de apresentar representa um conjunto de ilegalidades, mas que tem sido defendido e não nos assustemos que nos próximos anos venham legalizar a ilegalidade que estão a defender. Portanto, e por isso mesmo não se envergonham e muito menos tenham peso de consciência de vir à asta pública dizer que os partidos têm tido tratamento igual e os jornalistas estão aqui, têm acompanhado as atividades da oposição e quando vão em vossas casas veem na tela o que é que passa. Portanto, nós não estamos aqui a trazer falsos elementos, pelo contrário, estamos a trazer um elemento real e que permite, se o governo, na verdade, está interessado a tornar esse ambiente eleitoral um ambiente de festa, democracia, que diga o que realmente eles têm estado a cometer e o que é que realmente tem estado a fazer com que o clima eleitoral que já começou tenha sido um clima tenebroso e de muita desconfiança. Com permissão dos presidentes, eu queria fazer a leitura de uma convocatória que foi feita pelo DIP, aos órgãos da comunicação social. A Secretaria-Geral do Comitê Central do MPLA. Assunto: equipa de reportagem para os atos de massa na província do Cunene, dia 5 de abril. Melhores cumprimentos. Sobre o assunto em epígrafe, o departamento supra-mencionado serve-se desta para remeter a lista dos jornalistas, dos órgãos de comunicação social e do DIP, que deverão realizar a cobertura e divulgação jornalística do evento. São eles: DIP, José Antônio; Divisão da Comunicação Digital, Paulo Prado, Wilson Soares; Jornal M, Domingos Gaio, Augusto dos Santos; Domingos Ganga, Zongo Bernardo; Angope, João Silva; Manzambi André; TPA, Paulo Duda, repórter; Ernesto Bartolomeu, repórter; Nelson Cunha, repórter; Carlos Augusto, Câmara; Zacarias Batista, Câmara; Norberto Silva, editor de imagem; Miguel Damião; Joaquim Mundo; Álvaro David, som; Zeferino Alfonso; Yuri da Assunção; Antônio Azevedo; Pedro da Costa; David Luiz; Gonçalves Sanjamba, Caluquembe; Rui Teixeira Augusto, supervisão; Manuel Jacinto; Alfredo João; TVzinho, Adão Tiago, repórter; Antônio Correia, repórter; Antônio Felipe, repórter; Nuno Agnello, repórter; Anastácio Morgado, operador de câmara; Diacana Antônio, operador de câmara; Jackson Massaca, operador de câmara; Wilson Celino, operador de câmara; Plágio Tiama, operador de câmara; Constantino Domingos, DSNG; Vladimir Leonardo, DSNG; Ludovino Swami, DSNG; Sérgio Ferreira, DSNG; Adão Gomes, DSNG; Adalberto Silva, produtor; Joaquim Manico, operador de câmara; Orion, tem aqui dois nomes: Gervásio Melo, Miguel Swami. Sem outro assunto, de momento, renovamos os votos acima formulados. Departamento de Informação e Propaganda do Comitê Central do MPLA em Luanda, aos 30 de março de 2002. O diretor, Antônio Quino. Isso não é escandaloso? Não é escandaloso isso? O MPLA teoria dos órgãos de comunicação social.
O Meus Presidente da amigos República... jornalistas, eu ainda estou a responder à pergunta anterior. Os senhores sabem que a Constituição diz que Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, é o titular único do Poder Executivo. Eu vou repetir. Titular único do Poder Executivo. Que os ministros são seus auxiliares. A quem compete dirigir as políticas da governação, em última escala, ao Sr. Presidente da República. E, portanto, estas ocorrências têm responsabilização. O Sr. Presidente da República deve assumir um papel de garante ou, se continua nestes termos, em que está até numa dupla figura, em que ele é Presidente da República e Presidente de um partido concorrente, ele está a demonstrar que não está capaz de garantir os interesses de todos nós e de ser também o garante de todos nós, porque apanha boleias ilegais semana após semana e que advém efetivamente do seu exercício político este tipo de violações às leis. É um elemento factual, eu volto a dizer, senhores jornalistas. A pergunta primeira, se ainda assim nós pensamos que seja possível realizar história em Angola. Pensamos, sim senhor. E pensamos que este recurso a esta quantitativo de ilegalidades resulta da percepção da desvantagem em relação àquilo que ocorre hoje no país. Temos um país mais maduro, temos uma posição hoje de juventudes absolutamente de resgate do seu futuro, do seu destino. Temos hoje uma série de circunstâncias que nos dizem claramente que o partido de regime não tem continuidades de continuar a governar em termos de pleito transparente e democrático. Quando estes atos, em vez de se corrigirem, aumentam, é mais do que uma declaração de quem se sente completamente perdido. Por que estes apelos? Porque nós entendemos que o cidadão, ele mesmo, é o primeiro garante deste tipo de processos. Nós estamos com este tipo de dados a pedir ao cidadão que não entregue o seu destino e que não se deixe distante dos factos do país. Deve envolver-se, deve ir votar. Feita a votação, deve tomar conta do seu voto. Nós devemos aprender com os vizinhos, onde ocorreram alternâncias, através de posicionamentos proativos, de participação, de fiscalização e de defesa do voto. Angola pode realizar este tipo de situações. Muito obrigado a todos.